Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre o uso da expressão grega tes hater remera, no caso. Estou um pouco rouco aqui, mas vamos tentar chegar ao final. Beleza, esse artigo, na verdade, um rascunho de um artigo que está desenvolvendo sobre isso. Essa temática, esse artigo foi fruto de uma discussão que tive com um colega, um amigo nosso, sobre essa questão dessa expressão que, traduzida para o português, seria a expressão o último dia. A que se refere esse último dia quando associado à ressurreição? Se ele se refere exatamente a um dia de 24 horas ou a um período, na verdade, um marcador temporal, uma referência temporal aí indeterminada e definida, né? Então, dependendo da visão que você tem sobre isso, quando está associado à ressurreição. E a gente vai estar analisando isso aí rapidão. Vou tentar não entrar muito na questão do grego, porque muita gente não gosta quando se fala muita coisa de grego aqui, né? Então vou tentar ir mais pelo português, deixando toda a base do grego aqui na medida do possível. Então a expressão seria tes hater remera, que é a ideia de o último dia, o último dia aqui. E a gente vai estar analisando aqui nessa parte da introdução, nesse artigo, faça algumas observações sobre essa expressão grega, tes hater remera, que é comumente traduzida como último dia, né? Em passagens como João 6:39, a gente vai observar qual seria a ideia aqui, um dia de 24 horas, essa referência ao último dia. Qual é o último dia? Um dia realmente de 24 horas aí, ou um período determinado aí, né, dentro do plano de Deus. Então, o presente estudo vai tentar apresentar aí algumas considerações sobre o uso dessa expressão dentro do Novo Testamento, tá? Então aqui a gente pega, aqui tá bem claro que separar o vídeo, dar uma lida em alguma coisa aí, eu vou tentar ser rápido para não deixar o vídeo longo, né? Então não vou ler tudo. Aqui no Novo Testamento essa expressão es hater remera, né? Ela aparece no plural, que foi exatamente uma alegação do companheiro nosso, que se João quisesse indicar que ali não fosse um dia literal, ele usaria a expressão es hatais, né? Es hatais remeras, que seria a expressão os últimos dias, né? Ou seja, associada à ressurreição, que essa ressurreição eu ressuscitarei nos últimos dias, né? Ele usaria isso, só que João nunca usa essa expressão. Essa expressão é usada poucas vezes, como está descrito aqui no Novo Testamento, né, em alguns locais. Na tradução em português você encontra em alguns momentos ali essa expressão, mas ela às vezes é construída de outra forma. Em linha geral, a expressão literal, como está no grego aqui, você encontra nessas passagens que estou colocando aqui para você. João nunca vai usar essas expressões aí, tá bom? Então aí, o que João faz algumas vezes, por exemplo, ele vai usar aquilo que Mateus também faz, ele vai dizer sobre naquele dia, né? Ele vai falar sobre naquele dia, né? E ele vai usar também naquela hora. O interessante é que ele faz um intercâmbio aqui entre naquele dia e naquela hora, referindo-se a um único evento. Isso está registrado aqui, tá? Um único evento, você pode conferir isso aí. Isso é interessante. Então, se João está fazendo referência à ressurreição, que não é o caso dessas passagens aqui, tá? Mas se João está fazendo referência à ressurreição, ser em um único dia específico de 24 horas ali, né, um período, simplesmente porque ele está usando o último dia, a gente poderia também supor que ele estava fazendo essa referência ao momento que fôssemos chegar ali à sua presença, como naquela hora vocês não precisarão pedir nada, vocês não precisarão mais pedir nenhum tipo de explicação, porque vocês já vão saber ali alguma coisa nesse sentido, né? Isso está na referência. Então ele usa para aquele mesmo evento, para o mesmo evento que está registrado aqui no capítulo 16, versículo 23, ele usa para o mesmo evento a expressão naquele dia, que poderia ser argumentado, se ele disse naquele dia, então é necessariamente um dia, né? Mas ele usa no mesmo texto, na mesma passagem, a expressão naquela hora. Ora, é um dia ou é uma hora, né? Então você começa a perceber que João usa esses indicadores temporais exatamente com vários sentidos, né? Boa parte dele com sentido abstrato, né? Isso eu provo aqui nesse artigo. Não necessariamente sempre dia é dia, nem sempre hora é hora, enfim, né? Por exemplo, é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Na verdade, não se quer dizer que não chegou às 10h40, não, ou então às 10 horas. Ou seja, não chegou o meu momento, né? Então, beleza.
Isso acontece lá em Caná da Galileia, isso acontece quando muitos queriam prender Jesus, mas não era chegada a hora dele, então não acontecia nada. Essa expressão, tes hater remera, sem a preposição en, estou lendo aqui, né, a preposição en vai ter uma ideia de uma expressão locativa, né, isso aqui eu não vou entrar muito nessa parte, que isso aqui teria que passar muito tempo explicando isso aqui, mas no grego você usa, por exemplo, aqueles 5 casos, né, o nominativo, genitivo, enfim, acusativo e por aí vai. Mas você pode, alguns gramáticos também usam aquela função de 8 casos, não somente 5. Nos 8 casos, você tem a função locativa, né? Quando você está trabalhando com 5 casos, você tem a função locativa que aparece ali interligada com o dativo, né? Nas mesmas características, tá? Então é isso, ela aparece 7 vezes no Novo Testamento. Já essa construção com a preposição, né? Junto com a preposição, vai aparecer um pouco menos, umas 4 vezes no Novo Testamento, um pouco mais sem discussão nessas passagens aqui, tá? Você pode estar verificando aí nessas passagens. Aqui na 37, na 737, você vai ter que essa expressão ela é interrompida por uma partícula de, né? A partícula de que aparece, deixa eu tentar sair aqui, a partícula de vai aparecer aqui nesse texto, como eu vou mostrar um pouco mais abaixo. E aí a gente vai avançando um pouquinho aqui. Aqui eu classifico, individualizo as palavras que estão compondo aquela estrutura, aquela expressão em grego, né? Remera. E aqui nós temos a palavra nós temos, deixa eu ver, marcar para você aqui. Ratos, né? Que lá mais atrás o acento estava aqui, agora mudou para cá porque esta forma não a forma que está aparecendo no texto lá, aqui que aparece em João, essa forma não aparece em João aqui, né, nessa expressão. Então, essa é a forma lexical, é a forma que você vai encontrar, se você procurar por esse adjetivo último, você vai encontrar no léxico dessa forma aí. Por isso, o acento natural dele é na primeira aqui, tá bom? Não aqui no meio como aparece no texto, isso é explicado porque está no caso dativo, tá bom? Vamos lá então. Então, às vezes que isso aqui aparece, está tudo aqui descrito, tudo tranquilo. Aí nós temos aí, ele aparece em torno de 26% dentro dos escritos joaninos, e aí eu faço isso aí para demonstrar aqui que esse é uma palavra conhecida bastante de João, muito conhecida, 26% só nos escritos de João. Tem o campo semântico da palavra eschatos, né? Vou ter dificuldade até de pronunciar essa palavra aqui com que, né? Por causa da garganta, mas vou tentar chegar ao final aqui bem suave. Essa expressão, ela aparece, ela tem várias entradas, porém para nós, para essa análise aqui, vai nos interessar essa parte aqui, a ideia de uma sequência, uma referência ao último de uma série de objetos ou então de eventos, a ideia de último, final, finalmente, tá, as referências aí para você verificar. Também aqui eu classifico também, eu falo um pouco do uso do substantivo remera, que é o substantivo dia, né? Ainda não é chegado o dia. O substantivo remera vai aparecer muitas vezes no Novo Testamento, quase 400 vezes aqui, né? E vai aparecer um número absurdo nos evangelhos e ele vai aparecer aqui só menos em 4 livros que ele não aparece, né? É uma expressão muito conhecida. E vai aparecer exatamente aí nos escritos de João, em torno de 13%, tá? Então aí depois a gente entra na parte de a relação da expressão grega com o verbo anistemi, né? Anistemi é um verbo que está em relacionamento, em estreita relação com a expressão que estamos analisando aqui, que o verbo anistemi geralmente traz a ideia, como a gente vai observar aqui, ele tem um campo absurdo, aparece 113 vezes no Novo Testamento, né? Anistemi é uma palavra grega que, dos poucos verbos que aparece com final mi, aqui ó, sinalzinho mi, assim como o verbo emi, né? É um dos pouquíssimos verbos no Novo Testamento tem essa terminação no presente indicativo ativo, ou seja, na forma lexical, na forma que você vai encontrar no léxico. A maioria dos verbos, absurdamente, 95, 96, 97, enfim, aparece com o tal da letra lá do ômega, né, da vogal ômega, tá bom? Isso aí.
Então é isso, tá? Esse verbo vai acompanhar todas as ocorrências da expressão que estamos analisando aqui, a ideia do último dia. O último dia, o que vai acontecer nesse último dia? Esse verbo está em estreita relação, né? A expressão está em estreita relação com esse verbo. Beleza? Então nós temos aqui a parte de explicação, o campo semântico desse verbo aí, a ideia de ficar de pé, né? Aqui, ó, ficar de pé, viver, morrer, nascimento, procriação, partir, enfim. Em João ele é usado no sentido de fazer alguém viver novamente após ter morrido e voltar à vida após ter morrido, né? E aí, etc., que eu não quis colocar especificamente todo. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra o uso do verbo do verbo aqui em análise, né, anistemi, exatamente, ele aparece 113 vezes, né, e aparece em 10 livros aqui do Novo Testamento. Como você pode observar, o foco, a concentração desse verbo está exatamente nos evangelhos, ali até Atos. O restante desaparece totalmente esse verbo, aí aparece uma vez ou outra aí, uma vez em Tessalonicense, 1 Coríntios e tal. Você pergunta lá, mas em Coríntios capítulo 15, né? Em Coríntios capítulo 15 você tem outros verbos que aparecem ali, por exemplo, o verbo geiro, né? Geiro é o verbo que aparece ali juntamente com outro substantivo quando a referência é a ressurreição no sentido de um substantivo, né? Anastase, alguma coisa assim, tá? Eu vou estar deixando para você aqui, né? Passando para você. Mas é isso. Ali em 1 Coríntios são outras coisas que são usadas ali. 1 Coríntios não, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, na verdade, quero dizer. Em Tessalonicenses, capítulo 4, vai ser usado exatamente esse verbo aqui para fazer referência ali no capítulo 4 sobre a ressurreição, tá? Beleza? Eles ressuscitarão, né? Beleza. Tranquilo. Então tem aqui toda a parte, aqui nessa parte de ocorrência, a gente vai ver todas as vezes que essa expressão que a gente está analisando aqui, a expressão último dia aparece, todas elas estão em João. A primeira ocorrência está em João 6 e 39. E aparece aqui, ó, a expressãozinha está aqui já marcada em vermelho para você ver. E o verbo com que ela se relaciona, o verbo anasteso. Anasteso é do verbo anistemi, né? Isso aqui tem uma transformação que você teria que estudar um pouco grego para entender isso aí. Mas é isso, no texto grego vai aparecer anasteso. Isso aqui, ó, veja que o ômega aparecendo no final desse verbo indica que é o presente do indicativo aqui, tá? E esse sigma aqui vai indicar exatamente que você está no futuro. Então eu vou levantar no último dia, né? A vontade do Pai é essa. A vontade do Pai está aparecendo exatamente aqui, telema, né? Telema. Exatamente aqui. Tá, então beleza aqui. Já observou que o verbo está aparecendo, o verbo ressuscitar, eu ressuscitarei no último dia. E a expressão último dia, onde a preposição en aparece aqui em suspeito, né? Que é marcadinho aqui diferente nesse texto, e aí, juntamente com a expressão. Porém, ela está aparecendo aqui ainda. Aí a gente vai para outro texto, nós temos João 6:40, que vai seguir mais ou menos o mesmo raciocínio do texto seguinte, do texto anterior. Eu também ressuscitarei no último dia, né? A vontade do Pai que me enviou esta, que todo aquele que vê o Filho do Homem e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A mesma pegada vai passar para o versículo 44, também a mesma coisa. Se o Pai que me enviou não trouxer, ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou meu não me trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é uma promessa. Essa expressão aliada, no final eu comento isso aqui. Tá bom, então, a outra questão que também vai no mesmo modelo, vai até o versículo 54, a garantia de proteção até o fim, né? A ideia aqui não é somente ressuscitar, mas continuar a vida, né? Essa é a ideia, entrar na vida eterna ou continuar a vida eterna, a vida, né? E aí nós temos aqui Kagor, né? Deixa eu ver aqui, acho que eu passei da parte. Então nós temos mais uma vez aqui a expressão último dia, né? Último dia. E aí eu ressuscitarei, anasteso, ressuscitarei. Quando é que eu vou ressuscitar essa pessoa, né? Eu vou ressuscitar no último dia, tá? Todas elas têm o mesmo padrão. Quando você chega assim, aqui ó, quando você chega em João 7:37, esse padrão muda. A ideia
dia não é necessariamente a ideia de alguma coisa abstrata, como a gente está sugerindo aqui, mas exatamente dia literal. Então, no último dia da festa, o grande dia, Jesus colocou de pé e disse, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, o próprio texto já indica que, por Jesus estar numa festa e o último dia, exatamente é o último dia, não tem o que reclamar, né? Nesse caso, sim. Porém, quando você passa para outros aqui, por exemplo, João 11:24, você tem uma expectativa de Marta em relação, e esse tempo ele é um tempo indeterminado. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É isso que eu espero, né? Então nós temos aqui o anisteme, né? O anasteso, anastesetai, né? Aqui é o maetai, né? Aqui nós temos a expressão maetai. Isso aqui, quem sabe de grego já sabe, já entende um pouquinho aí o que significa, tá? Então, exatamente, futuro vai continuar o futuro aqui, né? Eu ressuscitarei, né? Na verdade, eu estou em outra parte aqui. Aí a Marta vai dizer aqui, ela diz, lege, essa aqui é a terceira pessoa, né? O eis ei, né? O eis ei, né? Hometeus. Então ela vai dizer, Marta vai dizer o seguinte: oida, né? Ou seja, eu sei que, conjunção, que anastesetai, que ele ressuscitará, né? Tai a terceira pessoa, então ressuscitará quem ele. E aqui nós temos o etai indicando que é a terceira pessoa, ele ressuscitará. E aqui nós temos o sigma dizendo, indicando para o futuro, né? Ele ressuscitará, né? Mas vai ser na ressurreição do ente eschatte remera, a ressurreição do último dia. Ela tinha essa convicção. Jesus estava falando daquele presente momento e ela lançou para frente. Não, eu sei, isso aqui já está certo, ele vai ressuscitar, só que lá na frente, no dia certo. E aí nós temos o 12:48, que é um tempo indeterminado também, que me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado é essa que há de julgar o sujeito no último dia, né? No grego está aparecendo a expressão exatamente entes hate remera, né? Aqui é uma conjunção que vai dar a contração aqui do nor, aí o último, remera dia, beleza? Tá, é isso aqui, passando dessa fase, a gente vai chegar aqui, o que que poderia comentar mais aqui? Então vamos lá. Então, como é possível perceber, por exemplo, nessas passagens aí, a expressão es rata remera aparece vinculada à promessa de ressurreição do último dia, né? Isso aqui você pode estar lendo e claramente. E aqui aparece Jesus como sendo o agente dessa ressurreição, né? O agente que vai ressuscitar ou levantar, né? Eu mesmo aqui, em um dos textos que eu coloquei, você tem ali o pronome egor, né? Você tem um pronome egó e você tem o kagó, né, também ali, ou seja, o egó enfático, né, kagó, eu também, eu restarei, eu mesmo, enfim, o egó e o kagó ali está aparecendo. E também eu restarei. Então nós temos aqui essa parte, a ideia de que nenhum se perderá, basicamente nenhum se perderá, eu vou levantá-los, todos eles. Então, nessa expressão, aqui nós temos, nessa expressão, nesse texto, nós temos a ideia de um dia de 24 horas, né? O que é diferente dos outros textos, segundo a nossa abordagem. Não necessariamente faz uma referência a um dia de 24 horas, porém é um dia indeterminado no plano de Deus, tá? E não necessariamente está atrelado a algum tipo de marcador cronológico, né, nesse sentido. Aí, para aguçar um pouquinho a questão, coloquei que João usa muitos indicadores, né, marcadores temporais. E aí, além dessa expressão aqui, que indica no último dia, quando que isso aqui vai acontecer? No último dia, né? Ele usa a palavra hora, que é hora, né? Aí, nesse sentido, ele vai usar essa expressão muitas vezes aqui, o Novo Testamento, na verdade, né? E João vai usar isso aí pelo menos 35 vezes aqui, ó, 35 vezes, né? Que indica que João usou bastante essa palavra. E aí, no entanto, parece não ser prudente interpretar aqui o evangelista nas passagens de João 2 e 4, 4:21 e por aí vai, ele esteja exatamente usando
o sentido de hora na ideia cronológica? Claro que não. Aqui sim, né? Aqui sim, mas no restante não. Então é isso aí, tem essa possibilidade, não é porque é hora que significa hora de relógio, né? E nas últimas ocorrências, por exemplo, hora refere-se claramente a um ponto específico no tempo, enquanto que nas passagens anteriores o termo parece apontar para um momento significativo e decisivo no plano divino, sem relação direta com a contagem horária literal. E aí tem várias expressões também, eu comento um pouquinho sobre isso. Dentro dessa parte aqui, né, aqui eu cito as referências em que você tem o emprego da hora. Jesus disse, em verdade digo, vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e os que ouvirem viverão. Então ele fala esse momento como sendo uma hora, né? Então é isso que claramente não se refere a uma hora de relógio, mas um período, né? A ideia de um período aqui também está chegando, deixa eu ver, está chegando, né? Gerúndio aqui, está chegando a hora em que todos que estiveram no sepulcro ouvirão a sua voz e viverão. Aí também usa, e todos que ouvirem, e todos os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, os que não. Isso que está de acordo com Daniel capítulo 12, né? Também Apocalipse capítulo 20, é possível que se faça uma diferença entre as ressurreições dos ímpios e dos justos, tá? E nesse sentido aqui, claramente, aquela ideia de ressuscitar num dia, né, o seu último dia, uma referência necessária ali a questão de um dia literal, não caberia. Só que o que parece, João, quando usa essa expressão, ele está falando sempre, quase sempre da ressurreição do justo, né, que ainda daria para explicar como sendo no único momento, que estaria de acordo com o texto de Coríntios capítulo 15 e também Tessalonicenses capítulo 4 ali, tá? Daria para explicar essa questão tranquilamente, não é um problema relacionado a isso. Beleza, é isso, chegamos aí à palavra hora, e aí tem toda aqui mais uma discussão sobre isso, você pode dar uma passada. Trouxe um exemplo aqui que é exatamente aqui, ó. Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso, né? Disso a todos ressuscitando dentre os mortos. Estabeleceu um dia. A gente vai entender que todo julgamento vai acontecer em um dia? Não. Claramente João está usando dia, remera em outro sentido, né? No sentido aqui de um período de julgamento e não necessariamente um dia literal. E aí nós temos aqui umas questões sobre isso, né? Assim, o ponto teológico principal parece ser a clareza do evento da ressurreição e não a exata cronologia ou duração do mesmo. Trouxe alguns exemplos aqui, alguns camaradas, não vou nem citar aqui para você, tá bom? Nas considerações finais, você viu claramente que essa expressão só aparece no livro de João, aparece 7 vezes no livro de João, tá? Então, somente João vai usar essa expressão e sempre vai usar no sentido singular. Que obviamente a expressão é singular, e mesmo existindo a expressão no plural, que você encontra no Novo Testamento e em outras partes, João nunca usa essa expressão no plural de forma alguma, tá? E isso pode mostrar que essa referência à ressurreição do dia não necessariamente se esteja atrelada a um dia de 24 horas, mesmo você argumentando, baseado em todos os demais textos, que a ressurreição vai ser muito rápida, mas não necessariamente João estaria preocupado em dizer que ali você tem um dia, mesmo usando a expressão último dia. Se você tem a expressão último dia, igualmente tem em João 7:37, o último dia da festa, claramente ali é o último dia daquela sequência, né? Mas quando você passa para o sentido não literal, não necessariamente João estaria exatamente preocupado em numa indicação temporal concernente isso. Basicamente isso, estou desenvolvendo esse artigo aí. Se você quiser comentar aí, se você concorda, não concorda, deixe nos comentários aí qual a sua opinião sobre esses temas aí, tá bom? E acho que é isso, consegui chegar até o final aqui mesmo com a garganta inflamada. Valeu se chegou até aqui, né? Comenta aí alguma coisa aí sobre esse ponto. Valeu, fui.